Olá, seja bem-vindo ao canal Formação Empreendedora. Eu sou o Sandro Bertoni. E eu sou o Adriano Okawa. Que dupla, hein? Hã? Há décadas, Há né, Sandro? décadas, mais de 20 anos junto, trazendo conhecimentos, né? Levando conhecimentos para as pessoas se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente. E no vídeo de hoje vamos falar para você sobre a segunda característica listada pela ONU, característica de persistência, que faz parte do conjunto de realização. E a persistência, né? Uma característica forte dentro das pessoas, mas muitas vezes até utilizada de forma errada pelo lado obscuro, né? O lado obscuro da persistência é a teimosia, né, Adriana? Então você precisa ter clareza dessa característica de persistência e nós vamos falar dos 3 comportamentos que faz com que o empreendedor persistente alcance as suas metas, objetivos, sonhos, desejos e realizações e não se utilizar da teimosia, quando muitas pessoas estão dando sinal para você de que não é o caminho. Mude a rota, refaça sua meta, seu planejamento e às vezes você, por uma questão talvez de crença, por uma questão às vezes de Etnia. falta de um planejamento, né, Adriano? Sai da persistência e fica na Não estou teimosia. sendo xenófobo não, tá? Não é xenofobia não, mas tem japonês aí escutando a gente, né? Ou descendente de japonês. Caramba, meu. É forte isso É na cultura? forte e muitas vezes vai para o lado da teimosia. Os alemães também, né? Eu tenho alguns amigos alemães, até um grande amigo meu, colega de engenharia, que estudamos junto, até ele faz parte do meu livro, é o Clayton Kiel. Ô alemão teimoso do caramba, viu? Então, assim, né? A gente brinca, né? Mas a gente vê que isso muitas vezes atrapalha. E aí, você falando sobre a teimosia, Sandro, me vem na cabeça um livro muito conhecido, muita gente leu, que fala disso, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Sabe? Esse livro do Spencer, né, ele tá falando assim, ó, cara, de vez em quando você tem que dar uma cheirada no queijo, não ver se ele não está estragando. Porque senão você está indo por um caminho e teimosamente achando que está persistindo por ele, mas não é persistência isso, é teimosia. E não muda, não sai dali. E vai até morrer, né? E ainda fala, não, eu sou japonês, quando eu vou, o negócio é até o fim. Cara, não, até o fim não. Às vezes, Adriano fala, eu sou teimoso, né? Às vezes ele reforça o que está É. acontecendo, né? E cuidado porque precisa conhecer esse característico comportamento. Então, se alguém tá te alertando, né? Às vezes a esposa, A né? O esposa tem um filho. feeling, né? A esposa tem um feeling, né? Segue Fala assim, ela. e falando assim, ó, mas você é muito teimoso. Escuta ela não tá de sacanagem com você. Ela tá querendo te alertar. Para de tentar continuar a fazer aquilo que tá todo mundo vendo que não vai dar certo, que o caminho é ruim, Às né? vezes no mundo do negócio, né? Investindo num produto, né? Que às É, vezes não, já está dando sinal que não vai, né? Despende muita energia, né? Uma questão de leitura de mercado, né? Então precisa estar atento a essas questões. você que está reformando a sua casa ou construindo uma casa, né? Aparece umas teimosia no meio, né? Que tá os outros falando, não faz isso, que não vai dar certo. Você, eu vi na internet, né? E vai teimar naquilo lá. Você vai se ferrar, né? A pessoa tá te avisando. Então, por que nós estamos querendo desmistificar a palavra persistência? Que o lado obscuro, e foi fundamental, né, o Sandro falar do lado obscuro da persistência, que é a teimosia, para a gente entender que existe muita diferença entre ser persistente e ser teimoso. Que bacana! Vamos estar tratando aqui para vocês cada um desse comportamento e você vai entender, e como o Adriano falou já no vídeo anterior, busque informação, a internet está riquíssima de conteúdo, faça leitura sobre, porque esta característica, ela todas são importantes, todas se complementam,
mas ela precisa entender para que você não fique no campo da teimosia. Bom, vamos direto ao ponto, né? A segunda característica, então, persistência, né? Enfrentar os obstáculos de forma decidida, buscando alcançar o sucesso a todo custo, mantendo ou mudando as estratégias, precisa de planejamento de acordo com cada situação, tá? Então, esta é a síntese, né, dessa característica de persistência. E aí, dentro dessa característica, o primeiro comportamento listado é agir diante de um obstáculo significativo. O que é isso, Adriano? O que nós podemos aí trazer para as pessoas aí sobre esse comportamento? Então, olha só, Agir, né? a gente entender, né, por que que uma coisa é persistência e outra coisa é teimosia. Porque na persistência tem um alvo definido a ser alcançado com significado pessoal. Vamos lá naquela característica de estabelecer metas, né, que a gente nem falou ainda. Mas o alvo está lá te chamando e você quer alcançar aquilo lá, aquilo é fundamental para você por causa do significado que tem. E aí aparece no meio do caminho, entre você e aquele alvo, o obstáculo. Por isso que esse comportamento primeiro de age diante de um obstáculo significativo, é um obstáculo que tá ali, ó, entre você e aquele muro, você fala assim, não, agora não dá mais. E algumas pessoas, quando se depara com um obstáculo, com a dificuldade, com um muro, elas desistem, elas não persistem. E quando você tem o alvo, não é teimosia, é persistência. Porque é lá que eu quero chegar. E eu vou chegar porque tem um significado. É muito importante. Se eu quero morrer do que não chegar, aí você precisa agir diante desse obstáculo. Porque tem algumas pessoas que falam assim, não, eu vou morrer mesmo, porque eu não vou chegar lá. Quando você fala de obstáculo, né, e a gente pode fazer um paralelo aí, talvez com objeções, né? Muito falado no mundo dos negócios, né? Na venda, Na né? venda, né? Objeções, o teu cliente ali, você vai ofertar para ele, vem com uma objeção, né? Um obstáculo, né? Como é que age diante dessas objeções, né, Leandro? Então, agir diante de um obstáculo significativo, você olha para o obstáculo, vê que ele é grande, por isso que é o significativo, de um grande obstáculo, de uma coisa que parece que está além das suas forças, e por isso que é o desejo de desistir, e eu não vou dar conta disso, né? E você vai fazer alguma coisa, vai encontrar um caminho, vai pedir socorro para alguém, vai buscar um recurso que não está disponível ainda, mas vai ter uma ação. Não quer dizer que essa ação terá o resultado que você deseja. Porque a prática do comportamento não é assim, ó, quando pratica acontece, pratica acontece, pratica acontece. É carta certa, né? Não. É prática do comportamento, mesmo que muitas vezes ou algumas vezes eles não dê o resultado que você queria. Mesmo assim, você tem o comportamento, né? E eu quero até começar aqui a falar, e nós vamos repetir várias vezes, o jogue o jogo. Play the game, né? Faça o comportamento, pratique o comportamento. O resultado do campeonato é ser campeão. Pode ser que aquela partida você não vença, mesmo assim você continua jogando o jogo. O que é jogar o jogo, né? Que o Adriano está falando aqui, a gente fala muito isso forte dentro dos nossos treinamentos, né? A palavra treinamentos, treinar. Né? Adianta jogar um jogo sem treinar? Pois é, sem combinar a jogada. Combinar a jogada, né? Sem entender qual que é o jogo. Vou jogar o jogo, que jogo? Estudar o outro, estudar o mercado, né? Analisar. Por que nós falamos treinar? Porque é o segundo comportamento desta característica, Adriano, e ele fala, age de forma repetidamente ou muda a estratégia para superar o obstáculo e alcançar a sua meta, o seu objetivo. Então, repetidamente é treinamento. Como é que são as coisas, né? Aqui nos bastidores, enquanto a gente estava mudando as câmeras aqui, mudando os fios aqui, a gente estava falando de um amigo que a gente teve em comum aqui, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás, 3 anos, o Orivan Cardoso, né? O Orivan tinha algumas frases célebres. O Orivan fez o Super Líder, nosso treinamento que o Sandro já falou aqui, 10 vezes como participante. E o Orivan falava assim, ó, treinar, 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 para que até o dia em que você consiga fazer as coisas com perfeição.
Aí ele olhava e falava assim, sabe quando a gente consegue fazer as coisas com perfeição? Aí sempre tem alguém que fala, nunca. Ele falou, então nunca pode parar de treinar. Treinar, você começou a treinar, agora é para sempre. E você vai perceber que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente estuda, quanto mais você se aprofunda num tema ou numa coisa, mais você tem a necessidade de continuar, de persistir, de agir repetidamente. E muitas vezes você precisa mudar a estratégia, né? Muitas vezes você está indo por um caminho repetidamente, você fala, opa, esse caminho aqui, eu estou conseguindo ir num ritmo, mas se eu for por essa outra estratégia aqui, eu vou num ritmo maior. Como nós estamos fazendo aqui, pegando aquele comportamento, aquela característica que a gente falou, né, de busca de oportunidade, de mudar, né, agir para expandir o negócio, também é mudar a estratégia também, né? Como a gente está fazendo. Olha, qual é a estratégia hoje para que milhões de pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam e consigam usufruir do que a gente tem para entregar, né? A gente costuma falar assim, ó, liga a câmera aí que nós vamos entregar um conteúdo, né? E se deixar a câmera ligada e a bateria não acabar nunca e eu conseguir ficar acordado aqui o tempo, né? Nós vamos ficar falando aqui dezenas de horas, né? Porque a gente tem conteúdo para isso, não é porque nós somos o bicho da goiaba, né? É porque a gente tem uma história, estudamos para isso e com o tempo desenvolvemos um conteúdo para te entregar. Só que a gente está vendo que nós precisamos utilizar desse comportamento para ajudar você, né? Repetidamente, mudamos a estratégia para que você chegue e alcance isso. E eu quero que você faça isso no seu negócio, no seu dia a dia também. Tenha esse comportamento da característica de persistência, porque isso é forte em alguns países, né? Algumas etnias têm como a persistência como a vida deles, né? Em japonês tem uma palavra que eu vou falar aqui, eu sei que tem muita gente que conhece essa palavra, até que não é japonês, né, que é o gambaré. Gambaré quer dizer esforço de dar tudo que você tem e não desista enquanto não chegar lá. E talvez por isso tem muito japonês teimoso, né, porque ele confunde o que é o gambaré. Mas o gambaré entrega toda a sua alma, toda a tua energia, tudo que você tem. Nós queremos que você tenha um espírito de samurai. Um espírito guerreiro, um espírito inabalável. Mas para isso, você tem que conhecer os comportamentos, senão vira loucura. Adriano, toda essa colocação, né, eu sempre coloco nos meus treinamentos para os meus alunos um exemplo muito forte do esporte, né? A persistência que o atleta tem que ter, principalmente os de alto rendimento, para alcançar os seus objetivos, as suas metas, pegar até uma medalha lá. A gente vê isso em Olimpíadas, né? Então, treinar de forma repetida, né? Veja, né, para quem acompanhou o Oscar, né, quantos arremessos, né, ele treinava fora do momento de treino coletivo para fazer o feito que ele fez. O Rogério Ceni aí batendo as faltas para alcançar o que ele alcançou. Ayrton Senna. Todo o esporte, se você olhar, ninguém chega numa faixa preta Não, sem de passar nenhum. pela branca e treinar com um sacrifício, né, extraordinário, um sacrifício pessoal muito grande, né, passando por muitos obstáculos, né, a persistência. Dá vontade de desistir ali no meio do caminho? Pois é. Então, né, você viu que nós estamos fazendo mais rápido essa característica, né, de persistência, que estamos andando mais rápido que a gente andou nos outros. Juntou Nós os estamos três, juntando. né? É porque é muito próximo do outro, né? E o que você já está falando do terceiro comportamento da característica, que é fazer um sacrifício pessoal ou despender um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Fazer um sacrifício para alcançar alta performance no esporte, para alcançar alta performance na vida profissional, para alcançar alta performance em qualquer evento, qualquer segmento da sua vida, precisa de sacrifício. Precisa de sacrifício. Mesmo quando você é amador. Eu quero contar aqui, se me permite, Sandro, de uma coisa, a gente nem combinou isso aqui, né? De contar um evento que aconteceu agora, nesse mês de outubro, com a minha filha, com a Manu, de 11 anos. Ela, no começo do ano, ela chegou para mim e falou, papai, eu fui convidada para ser do time de competição lá do Street, que é a academia que ela frequenta aqui, é a 9ª melhor do mundo.
tá? Terceira do Brasil. E ela falou assim, eu agora posso fazer parte do time de competição. Posso? Ela tinha 10 anos ainda. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai despender um treinamento, muito treinamento e dinheiro, né? Porque tem que viajar e tal, né? E eu falei, vai, mano, vai, eu não vou ser contra nunca, eu vou te apoiar com tudo, pode contar comigo. E ela foi, e era treino 3 vezes por semana, de 4 horas cada treino, fora as aulas do normal que ela já vinha fazendo. Só para essa competição que iria acontecer agora em outubro em Joinville, que é a cidade da dança, né? E ela treinou exaustivamente. Chegava muitas vezes com a perna roxa, chorando, que tinha batido a canela na caixa, que tinha que empurrar uma caixa gigante lá com a pessoa dentro ainda, ela com 10 anos de idade, né? E a caixa não tinha rodinha não, é arrastando no chão, sabe? Um sacrifício louco, né? Um sacrifício tremendo mesmo. E eu pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser essa competição, né? E chegou o dia, onde ela foi para Joinville, 9 dias longe de pai e mãe. 61 pessoas, ela era mais nova, com 11 anos agora, né? Foi para lá, para Joinville. E eram vários times. E o time dela eram 9 meninas, e ela mais nova. E chegou no dia 13 de outubro agora, e ela foi participar, apresentar a peça dela. E era às 2 horas da tarde, ó, daqui a pouco eu vou entrar, 14 horas. E deu 14h40 e ela nada, e 15 horas ela não responde, e eu esperando ela mandar a mensagem para mim, como é que foi, né? E 16 horas eu liguei de vídeo, ela tava em prantos. Falei, o que foi, filha? Deixa eu curtir meu luto, que nós não fiquei nem em terceiro lugar. Deixa eu curtir meu luto, e chorava em prantos. E desligamos. Aí deu 8 horas da noite, ela me ligou. O olho inchado de tanto chorar. Me ligou de vídeo. Papai, agora eu posso falar. Que eu já me recompus. Meu Deus, quanta tristeza. Porque todo aquele esforço, ela não ganhou a competição. Aí eu falei, eu preciso te fazer 2 perguntas, filha. A primeira, você deu tudo o que você tinha? Você lutou com tudo desde o primeiro dia, lá no treino, dia após dia, até o dia da competição. E durante o evento, naquela apresentação, você deu tudo que você tinha? Eu dei. Eu fiz tudo o que eu podia, papai. Fiz tudo. Eu falei, então, filha, você olha para você mesma e fala assim, ó, você é vencedora. Você entregou tudo que você podia. Não tinha mais nada para fazer. Ela, não, eu tô feliz. Eu tô feliz comigo. E as minhas colegas também fizeram tudo que ela podia. Nós fizemos a melhor apresentação de todas que a gente fez até hoje. A gente só não entendeu por que a gente não ganhou. Eu falei, alguém ia perder. E alguém ia ganhar, né? Mas fica feliz e fala para suas colegas, não, nós estamos felizes. Nós estamos tristes porque a gente não ganhou. E a gente tem que sofrer nessa hora, porque a gente queria muito ganhar. Mas valeu a pena. Falei, essa era a segunda pergunta, filha. Se valeu a pena, ela falou, valeu a pena, papai. Valeu a pena. E quando ela falou valeu a pena, eu falei assim, olha, você fez muito sacrifício, muito esforço. Você faria tudo de novo, mesmo sabendo que não ia ganhar? Ela, eu faria. Faria tudo de novo. Valeu a pena. Por que eu estou dizendo isso? Isso é persistência. Isso é não contar só com o resultado. O caminho da persistência tem que ser bom. Tem que ter prazer, tem que ter alegria, tem que ter o coração quente para você conseguir trilhar esse sacrifício. Porque quando a gente olha assim para o comportamento, né? E a gente está dando uma coladinha aqui, tá? Quando a gente olha para o comportamento, está escrito faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa, parece que é sofrimento. Tem um certo sofrimento ou sacrifício que é a dor, que é o cansaço, que é a fadiga, que é abrir mão de alguns prazeres, né? De comer, ou de passear, ou de estar com as pessoas. Só que você tem que chegar no final do dia e sentir a alma regozijante, sentir prazer, sentir alegria, sentir que, olha, eu estou no caminho certo. Por isso que esse comportamento, esse terceiro comportamento da característica de persistência é fazer as coisas valerem a pena.
ter sentido a sua meta de existir. É isso. Essa característica é o combustível para o sucesso, né, Adriano? Combustível. É aí que está a energia. Olha, e eu vou pensando aqui, né, nas outras características de planejamento, né? Gente, quando que o sacrifício pessoal que o Adriano falou, né, ele extrapola e ele acaba sendo um sacrifício para você que muitas vezes foge do teu controle, né? Quando falta planejamento, quando falta estratégia, quando falta um foco, um objetivo, uma meta, né? Aquilo que você sabe aonde você quer chegar. Muitas pessoas acabam não sabendo onde quer chegar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou chega onde os outros querem. Porque não sabe e alguém está dizendo para você, vai por aqui, vai por ali. Então, a falta do planejamento faz com que o sacrifício seja desgastante, né? Porque quando tem o planejamento, a estratégia, o sacrifício precisa acontecer, o sacrifício do esforço físico, que é o caso de atletas, o sacrifício da ausência da família, o sacrifício de você deixar de participar de um churrasco com os amigos, de um lazer com a família, porque você tem que talvez estudar um pouco mais, porque você tem que ler um livro, porque você tem que refazer um planejamento, né, Adriano? É um conjunto de ações que as pessoas precisam entender o que faz aquele campeão chegar lá. Teve muito sacrifício. Pois é. Só que o sacrifício vale a pena. Vale a pena. Essa é a mensagem. Está valendo a pena para você o que você tem feito até hoje? Se não tiver, repense. Muda de estratégia. Né? Mude de estratégia. Faça leituras. Busque caminhos. Porque muitas das vezes, Adriano, a gente olha para o vizinho, olha para o outro e vê que está dando certo ali. Né? E aí a gente não sabe o porquê. Então precisamos buscar entender, busca de informação também é um dos comportamentos, características, né? Que nós vamos estar falando aqui num próximo vídeo. É um conjunto. Só que se você tá aí, poxa, eu quero saber o que os outros fazem, porque eu tô fazendo o sacrifício e ainda não consegui. Ainda bem que você está com a gente. Nós vamos te ajudar a compreender um caminho que vai te ajudar a chegar lá. Tem uma frase aí que eu não sei o nome do autor para dar os créditos, né? Mas persistir é para os fortes e desistir é para os fracos. Então, né, a questão da jornada, né? Muitas das vezes no meio do caminho prefere desistir. Até tem um fato, né, Adriano, de uma mulher, né, que percorreu aí uma maratona, a primeira, né? Primeira maratona. Primeira, a Gabriele Andersen, né, uma suíça, que correu a maratona pela primeira vez na história, né, de uma Olimpíada, quando as mulheres correram a maratona em 1984, na Olimpíada de Los Angeles, e ela não ganhou não, ela ficou em 37º lugar, e foi a última a cruzar a linha de chegada. Ela ficou em último porque muitas desistiram, mas ela não desistiu. E pela persistência dela, porque ela tinha um alvo a ser alcançado e tinha um obstáculo gigante em cima dela, que era o preparo físico dela, que ela não tinha preparo, apesar de ter se preparado, né, para correr naquele ritmo que ela quis correr durante 42.195 metros. E ela, nos últimos, depois que ela passou o quilômetro 40, ela sofreu demais. E se você acessar a internet aí, você vai ver o vídeo da chegada de Gabriele Andersen, cabaleando, né, durante os 400 metros, que é a última volta dentro do Estádio Olímpico, e durante 6 minutos quase, e as pessoas em pé aplaudindo a Gabriele Andersen. Ninguém lembra quem foi a campeã, a primeira campeã da maratona numa Olimpíada das Mulheres, né? Mas todo mundo lembra de Gabriele Andersen. É que foi um fato, né? Um fato que ficou marcante, a persistência e o sacrifício pessoal dela, né? Nem que fosse até para chegar à morte, até morrer. Ela preferia, né, lutar. Ela disse isso, né, Adriana? Ela fala na entrevista, né? Eu preferia morrer do que não chegar. Que não chegar. Olha, né, a gente, por várias e várias
momentos da nossa vida, né? A gente sempre citou o fato da Gabrielle Anderson, né? A persistência dela. E eu faço uma analogia, né? Porque assim, foi marcante esse fato, é histórico, né? Como o Adriano falou, se você pesquisar, você vai encontrar, e ela ofuscou o brilho da primeira colocada. Mas quando eu levo para o lado do planejamento, do treinamento, a primeira colocada chegou, com certeza também um pouco cansada, mas ela chegou com tempo, ela alcançou o objetivo do foco com planejamento, com a persistência dela também, né? É claro. E não precisou chegar quase morrendo. É. Então, na sua vida, no seu trabalho, no seu serviço, no que você faz, você seja um empreendedor, empresário, um empreendedor individual, um profissional liberal, você não precisa chegar a essa exaustão, né, nas suas atividades. Planejamento, monitoramento sistemático. Nós vamos falar disso no próximo vídeo, tá? E você precisa associar esses comportamentos, interligar um com o outro, se complementar, para que esse sacrifício não chegue a um ponto, a um caminho errado, né? A um momento aí que talvez não valha a pena, né? Então, temos que fazer as leituras, né, dos fatos que a gente traz aqui para vocês, para que vocês possam aí estar levando para a mente de vocês, para esta expansão da consciência, esse aprendizado, e olhar para a sua vida e falar o que está acontecendo. Maravilha. Que bom! Fique com a gente. Gostando do vídeo, curta, comente, compartilhe, deixa sua mensagem, coloca para a gente um fato que aconteceu com você, de uma persistência ou teimosia, para que a gente possa fazer um bate-bola com você, para que a gente possa te ajudar, para que a gente possa também ajudar outras pessoas. Tá? Fique com a gente, inscreva no canal, não perca o próximo, toda terça-feira às 10 horas, estamos trazendo um novo vídeo para você, para que você possa ter a riqueza desse conhecimento na formação empreendedora. Até mais, um grande abraço.